Saldo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, hein? A palavra do Senhor nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então sereis achado de vós, diz o Senhor. Nós precisamos mesmo buscar o Senhor, a todo tempo, a todo instante. Porque Ele é a nossa solução, é Ele que é o nosso socorro, o socorro bem presente. Queremos também dar início a esse culto, de adoração ao Senhor, lendo uma porçãozinha dos Salmos, Salmo 150, Sueli, fazendo favor. Diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder, que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto, com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia. Então ali está, o salmista está chamando a igreja, chamando todos os seres humanos, todos os moradores da terra, todos os seres vivos, a adorar o Senhor. E muitas vezes nós deixamos de obedecer, deixamos de adorar o Senhor, de louvá-lo pelos seus feitos. A realidade, nós levantamos hoje, acordamos, já era motivo de estarmos agradecendo ao Senhor. Porque o Senhor nos permitiu estarmos dormindo e respirando. Acordamos, respirando. Será que já não é motivo de nós agradecermos a Ele? Nós entramos vamos dizer, numa correria, numa importância tão grande por coisas, por conquistas, e nós desprezamos o que Deus tem nos dado. Nos deu um lar, um teto para nos proteger do frio, porque até o frio também é de Deus, não podemos reclamar. Tá? E nós deixamos de agradecer e já acordamos pensando em coisas, em fazer, em resolver, pensando nos problemas, dando uma importância terrível para as coisas e nem ao menos falamos: Senhor, muito obrigado, acordei. O Senhor preparou um dia maravilhoso. Então a realidade, nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. Porque assim como diz, todo ser que respira louva ao Senhor. Vou pedir para vocês, enche o pulmão de ar agora. Gostoso, né? É só para aqueles que passaram por esses momentos de faltar o ar, que sabem o que é isso. Precisar desse ar tão maravilhoso. E nós muitas vezes deixamos, nem agradecemos o Senhor por isso. Eu estou usando a questão do ar, da respiração, mas existem muitas outras coisas para nós estarmos agradecendo. Tá? Então, muitas vezes nós ficamos presos, dando importância para tantas coisas. Criticamos tudo, criticamos todos, reclamamos de tudo, de todos, e deixamos de louvar a Deus.
Se nós estamos aqui vivos, porque um dia, vamos dizer 2000 anos atrás, mais ou menos, teve alguém, Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Deu a vida por você. Se você está aqui respirando hoje, é porque assim o Senhor permitiu. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Como prova disso, nós não somos consumidos. Porque se Ele fosse querer destruir tudo, Ele tinha destruído. Mas pela misericórdia dEle, Ele não destrói. Por amor a este povo, por amor a nós. Porque Jesus Cristo, Ele morreu a nossa morte. Ele morreu aquilo que era para nós, aquele sacrifício, aquela morte, era para nós e Ele morreu no nosso lugar. E isso Ele fez para que nós pudéssemos viver o dia de hoje, adorando, louvando Ele, agradecidos. E quantas vezes nós, ao invés de ouvirmos a voz dEle no dia a dia, ao invés de ouvir a voz do Espírito Santo, nós damos mais ouvido para a voz de demônios. Palavras que vêm à nossa mente, pensamentos. Palavras também de pessoas que lançam e nós ouvimos, acatamos aquilo, guardamos e ficamos revoltados, ficamos nervosos e perdemos vamos falar, igual uns irmãos falam, perdemos a nossa bênção. E nós precisamos adorar a Jesus Cristo, adorar o Senhor pelos seus feitos. Nós temos blusa para vestir. Está frio, mas Deus nos deu blusa. Tá? Deu alimento. Quantas pessoas às vezes estão querendo chegar em casa, comer uma sopinha quente? Mas se você veio aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo, e se você veio aqui essa noite porque você está vivo, você está respirando. E se você está respirando, é porque o Senhor quis. Então, vamos usar essa noite, vamos usar esse dia, para nos encontrarmos com Deus, assim como Adão fazia no final de cada dia, na virada do dia. Ele adorava, ele conversava com Deus. Então, vamos usar isso. Vamos nos colocar em pé, por favor. E Jesus falou assim que era para nós adorarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Tá? Então você tem força. Está frio, mas você pode vencer o frio. Por causa do que Jesus fez. Então adore o Senhor. Vamos se tornar uma só multidão, uma só pessoa para adorar o Senhor. Vamos colocar nosso propósito. Se você veio aqui, você quer Jesus Cristo. Então esqueça agora os teus problemas, esqueça lá tua esposa, os teus filhos, as tuas dívidas, esqueça. Se coloca agora na presença do Altíssimo, na presença do Senhor. Aqui está um trono representando que Ele se faz presente, e Ele está presente. Se você conseguir ficar a sós no meio da multidão, a sós com Ele, você pode saber que Ele vai falar contigo. Então aprenda a ficar a sós com Ele no meio da multidão. Esqueça das pessoas do lado e adora. Tá? Se entrega ao Senhor nessa adoração. Porque Ele quer entrar. Ele quer fazer morada. Ele quer ser íntimo contigo. Ele quer que você esteja atento para ouvi-lo. Ele anseia por você estar atento a Ele. Antes de você estar aqui, Ele já estava aqui. Tá? E Ele se faz presente. Tá? Então, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar porque nós temos fôlego de vida. Nós podemos adorá-lo. Esse é um privilégio. Tá? É um privilégio de estarmos na casa do Senhor. Na casa daquele que criou os céus e a terra. Aquele que fez todas as coisas para o louvor e honra do nome dEle. Amém. E nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas do seu pasto, porque Ele é o bom pastor.
E nós precisamos reconhecê-lo. Reconhecer que Ele é aquele que nos dá alimento, nos dá roupa, nos dá o melhor dessa terra. Amém? Amém. Irmãos, ainda fazendo parte da nossa adoração, a verdade, a nossa adoração não pode parar. A nossa adoração, desde quando nós entregamos nossa vida para Jesus, tem que continuar. Perguntado para um pregador, quanto tempo dura a tua adoração, o teu sermão? Ele fala, olha, já demora, tem 30 e poucos anos, tantas horas. Então a realidade é isso. A nossa adoração não pode parar. É dia a dia. É aqui, é em casa, no trabalho, na escola, com os amigos. A nossa adoração tem que ser contínua. E fazendo parte dessa adoração também, nós queremos estar falando, trazendo nossos dízimos, nossas ofertas, que também é um meio de nós estarmos adorando o Senhor. Nós estarmos também devolvendo o que Ele tem nos dado. Porque na questão de dízimo, nós estamos devolvendo. Em questão de oferta, nós estamos com o nosso coração em gratidão, ofertando, dando a Ele. E a palavra do Senhor nos diz, lá em... Sueli, faz favor, acho que 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza e nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Então ali está explicando tudo, né? Não precisa ser por constrangimento, nem por tristeza, mas seja um coração alegre, em gratidão mesmo ao Senhor, tá? Porque através disso, Ele vai estar nos abençoando. Que logo abaixo daquilo fala também que Deus, faz favor, olha lá, vamos continuar então. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ele é fiel, está vendo? Aquele que dá a semente ao que semeia. Aquele que deu dinheiro para você semear e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Então nós precisamos converter nossos bolsos também. Converter o coração, entregar nossa vida e também converter o bolso para o Senhor. E assim é o meio nós estamos adorando. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela semente que o Senhor tem dado, por cada vida que o Senhor tem colocado no coração. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fala com cada um. Eu quero lhe pedir que o Senhor esteja abençoando esses que contribuíram e aqueles também que não puderam contribuir, Pai. Que o Senhor já esteja acrescentando as tuas bênçãos sobre eles. Se tiver alguma ação demoníaca atrapalhando essas vidas que não está conseguindo a colaborar com a tua obra, Senhor, que essa ação demoníaca vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Que esse espírito que tem que levar a pessoa a se tornar sempre pobre, eu quebro a tua força em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor entre com a tua justiça na casa desses irmãos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a tua prosperidade, em nome de Jesus. Senhor, e todos que colaboraram, que contribuíram, que a tua bênção seja sobre eles, Pai. Pai, que haja abundância, Senhor, abundâncias de bens, Pai, sobrenatural sobre eles. Que uma unção de multiplicação, Pai, de prosperidade seja sobre
este povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que a Tua mão de poder esteja sendo, Pai, estendida e abençoando, porque assim a Tua palavra diz que Teus braços estão estendidos, Pai. E que assim as Tuas mãos estejam, Pai, trazendo cura, trazendo bênção, trazendo restauração na parte financeira, restauração em família, em nome de Jesus. Pai, que assim, Pai, o Senhor esteja cuidando, restaurando, fortalecendo a Tua igreja, para a honra e glórias do Teu santo nome. Senhor, e também eu quero colocar a Raquel, Pai, diante da Tua presença, que assim o Senhor esteja falando, Pai, continuando falando conosco, Pai. Usa ela, que assim o Senhor esteja derramando da Tua porção, falando com a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo espírito de distração, todo espírito de confusão, todo espírito que leva a pessoa a se tornar, muitas vezes, desatento com a Tua palavra. Que caia por terra essa ação deste mal, em nome de Jesus Cristo. Pai, que nós venhamos estar atentos a ouvir o Teu falar, aquilo que o Senhor tem de ministrar nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. E aqueles demônios que ficam ao redor, lá fora, tentando pegar as pessoas, quando estão lá fora, para fazer novamente delas escravos. Escuta aqui, demônio, você solta, saia, solta essas vidas, em nome de Jesus. Porque essas vidas não vão sair daqui como entraram, mas vão sair daqui renovadas, transformadas, pelo nome de Jesus Cristo. E vocês vão ter que soltar, aquilo que vocês pegaram, vocês vão soltar em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados, vamos nos colocar de pé? Vamos estar repetindo uma oração? Porque assim como o pastor Dorival orou, o inimigo, ele quer arrebatar aquilo que está sendo falado. Ele quer impedir que você ouça, que você se concentre, que você se entregue para o Senhor. Eu vou fazer uma oração e você repita comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados. Nesse momento, eu coloco o meu coração diante de Ti. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para ministrar a minha vida, porque eu quero ser moldado, eu quero ser transformado, eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Agora fala, Satanás, solta a minha mente, solta o meu entendimento, solta o meu coração. Toma tudo aquilo que é seu, solta o que é meu, em nome de Jesus, e sai. Em nome de Jesus. Respira bem fundo. Fala, Espírito Santo, me enche, porque eu quero ser cheio da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, em nome de Jesus. Então, podemos nos assentar? Amém, glória a Deus. Ô Su, faz favor, coloca para nós Josué, capítulo 1. Aí nós vamos ler o do verso 6 ao verso 9. Então aqui, Josué agora ele é o líder do povo de Israel e Deus está falando com ele. Então Deus fala assim, esforça-te e ser corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei a dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afaste de tua boca o livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Então, aqui o Senhor Deus, ele está falando com Josué. Porque como nós conhecemos a história, até então Deus falava diretamente com Moisés. Mas agora Moisés morreu. Então, para nós entendermos a profundidade dessa palavra, para nós entendermos o porquê que Deus está dando esse conselho para Josué, muitos conhecem a história, mas alguns não conhecem. Então, é importante nós darmos uma pincelada sobre o povo de Israel, para saber o porquê que Deus está falando isso com eles. Então, como nós sabemos, a palavra do Senhor nos ensina, o povo de Israel, eles foram para o Egito, porque naquela época houve uma grande fome sobre a terra, e como tem a história de José, que Deus usou José para prosperar o Egito, então, durante aquele período de fome, o mundo todo ia buscar suprimento no Egito. E ali também os filhos de Jacó foram para o Egito buscar suprimento. E nisso eles ficaram ali morando por causa de José. Eles ficaram ali morando e aquele faraó que José era o secretário dele, era o primeiro-ministro dele, vamos assim dizer, aquele faraó morreu. E com o tempo, o povo de Israel, por causa da promessa que Deus tinha feito para Abraão, que Deus disse que eles seriam uma grande nação, que eles seriam tão numerosos quanto a estrela do céu, então eles foram crescendo muito, e com o tempo eles se tornaram escravos ali no Egito. E eles ficaram no Egito 400 anos sendo escravizados por Faraó. Então, eles eram oprimidos, eles eram colocados a trabalho forçado. Então, eles sofreram muito durante os 400 anos. E, por causa da promessa que Deus fez para Abraão, nós cantamos, né? Deus de promessa, Deus de maravilha, Deus de milagre. Então, por causa da promessa que Deus fizera a Abraão, então agora, no tempo de Moisés, chegou o tempo de Deus tirar o seu povo do Egito. Então, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. E aqui, quando Deus está falando com Josué, então eles saíram do Egito. Geograficamente falando, se olhar no mapinha, como tinha muito gado, muita gente, muita criança, então a caminhada duraria mais ou menos uns 30, no máximo 60 dias. Geograficamente falando. Mas, quando aquele povo saiu na caminhada, aquele povo começou a murmurar contra Deus, a blasfemar, a reclamar. Paravam num lugar, não tinham água, já começavam a reclamar, começavam a murmurar, que não tinha comida, que Deus tinha trazido eles até ali para morrer, que era melhor eles estarem no Egito sofrendo sobre a mão de Faraó, que lá eles tinham comida. Ou seja, a primeira circunstância, eles já murmuravam. Aí, por causa dessa dureza do coração do povo, por causa dessa incredulidade, o Senhor fez com que eles ficassem andando 40 anos no deserto. Porque assim, Deus tirar o povo do Egito é muito fácil. Agora, tirar o Egito de dentro do povo, aí é que está o negócio. Mesma coisa nós viemos para a igreja. Nós viemos para Jesus. Então, uns vêm com 20 anos, outros vêm com 30, outros vêm com 40. Ou seja, durante esses anos, nós fomos moldados pelo mundo. Nós fomos moldados de acordo com a cultura do mundo. Agora, para tirar esse mundo de dentro de nós, é uma luta. Para tirar mundo, tirar pensamento. Por isso que o pastor sempre prega questão do pensamento, porque nós fomos moldados de acordo com a vontade do mundo. Ou seja, fomos moldados de acordo com a mente de Satanás. Agora nós precisamos nos libertar disso. Então, aqui esse povo no deserto, eles estavam ali. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que Deus nunca deixou que faltasse nada para eles. Deus providenciou comida, Deus providenciou água. A Bíblia diz que a roupa deles não gastavam, sapatos não se consumiam, as pernas não inchavam. Então, Deus cuidava de tudo. E ainda assim, aquele povo
reclamando, murmurando, qualquer coisinha que acontecia, já murmurava contra Deus, já ia brigar com Moisés. Moisés, o que você fez conosco? Você foi nos tirar de lá, como se a culpa fosse de Moisés. Então, assim, aquele povo de... Até tem um versículo que Deus fala que é um povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Então, esse povo, Deus está conduzindo para levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, que tudo que se planta dá. Deus está levando, conduzindo esse povo no deserto, e Deus tem o melhor para esse povo. Mas esse povo, a natureza egípcia que está dentro deles, então, por muitas vezes vai se aflorando. E assim Deus conduzindo. E durante esses 40 anos, Moisés falando, Moisés ensinando, trazendo as leis do Senhor. E a primeira circunstância que chegava, o povo já estava reclamando, já estava murmurando. Então agora, aqui no livro de Josué, então Moisés já morreu. Moisés, contudo, Deus ter usado Moisés para conduzir o povo na terra prometida durante esses 40 anos, por causa da murmuração do povo, o povo falou tanto na cabeça de Moisés, vamos dizer assim, que Moisés perdeu a bênção, Moisés também se rebelou ali num momento, e Deus falou para ele, olha, você não vai entrar na terra. Deus leva ele num monte bem alto. Lá do monte ele vê todinha a terra que Deus prometeu para o povo de Israel, mas Deus falou, você não vai entrar lá, nem você e nem Arão. Então, aí nisso Moisés morre e Deus levanta Josué para ser o precursor de Moisés. Agora que Deus está dando essa instrução para Josué. Então Josué agora vai ser o líder desse povo. Só que Josué não se tornou o líder do nada. Ele o tempo todo ele estava ali com Moisés, aonde Moisés subia no monte falar com Deus, Josué subia com ele. Moisés estava na tenda para falar com Deus, Josué estava ali. Então Josué ele foi um discípulo de Moisés. A Bíblia diz que ele era um servo de Moisés. Então Josué ele caminhou com Moisés e quando Deus fala para Moisés que ele vai morrer, aí Moisés ora para Deus, pedindo para Deus que ele não deixe o povo à mercê, que ele não deixe o povo sem pastor. E Deus fala para ele, não, você coloque a mão sobre Josué, porque o Espírito de Deus está sobre ele. Então agora Josué vai ser o líder do povo. E aqui quando Deus está falando com Josué, eles estão ali nas campinas de Moabe, eles já caminharam 40 anos e eles estão prestes a possuir a terra que Deus prometeu. Então, eles estão prestes a possuir a terra. E por que Deus fala para Josué? Eu vou ler na minha versão aqui, que ela é mais tradicional, eu gosto mais. No versículo 7, Deus fala assim, tão somente ser forte e muito corajoso. Por que Deus fala para Josué ser muito corajoso? Porque agora eles estão diante do Rio Jordão. Eles têm que atravessar o rio para possuir a terra que Deus prometeu para eles. E para eles possuir a terra, eles não vão chegar lá e nessa terra tem gente que mora lá. E a Bíblia diz que o povo que mora lá, eles são muito numerosos e são muito perigosos. Eles são muito mais fortes que o povo de Israel. E é claro que eles estão com medo. Mesmo sabendo que Deus é com ele, por mais que a gente sabe que Deus está com a gente, querendo ou não, tem um temorzinho no coração. E é claro que Josué, no coração dele, ele está temendo. E Deus fala, olha, ser muito corajoso. Porque agora eles vão enfrentar as 7 nações que são mais perigosas, que são Heteus, os Girgazeus, os Jebuseus, são 7 povos que terminam com Eus. Então Josué ele está com medo, evidentemente. Para começar, vai enfrentar os 7 povos perigosos. Um povinho de dura cerviz. Se bem que aquele povo que saiu do Egito com Moisés, aquele povo acima de 20 anos morreram tudo no deserto. Morreram tudo. Porque se a gente vê, Moisés ele faz o primeiro recenseamento, e acima de 20 anos dá 603.550. Está lá no capítulo 1 do livro de Números, ele faz o primeiro recenseamento.
Acima de 20 anos dá 603.550 homens aptos para a guerra. Aí nós já vemos o milagre de Deus, porque quando eles desceram para o Egito, eles desceram em 70 e poucas pessoas. Então aí nós já vemos a promessa de Deus se cumprindo a Abraão. Então de 70 pessoas, acima de 20 anos, já tem 603.550 homens. Aí depois, lá no capítulo 26, ele vai fazer o segundo recenseamento. Por que o segundo? A Bíblia diz assim, que dos que foram contados no primeiro recenseamento, nenhum destes foram contados no segundo. Por quê? Porque nesse período, do capítulo 1 ao capítulo 26 de Números, morreram 603.550 pessoas no deserto por causa da desobediência e da rebeldia contra o Senhor. Agora é essa nova geração que Moisés preparou para entrar na terra prometida. Então aqui Josué está diante do Jordão para entrar com esse povo. E aí é claro que por mais que ele confie no Senhor, por mais que ele sabe que o Senhor é com ele, é claro que vem o temor. Lembra quando a gente canta aquela música, vem com Josué, lutar em Jericó, então eles têm que invadir Jericó, e eles não vão chegar na cidade e falar, pessoal, com licença, nós vamos morar aí? Não, é tudo na batalha, na espada, na luta. Muitas vezes eles nem precisam guerrear, que o Senhor que guerreia por eles. Então, assim, Deus está falando isso para Josué, porque é nessa situação, é nesse cenário que Josué se encontra. Agora Moisés morreu e ele é o líder, ele vai conduzir o povo. Então, da mesma forma que Deus fala para Josué, ser forte, muito corajoso, Deus também fala para Josué no verso 8, o livro dessa lei não aparte da sua boca, mas medita nele dia e noite. Tem versão que fala, estuda, porque a Bíblia, na verdade, a gente não lê, a gente estuda. Então ele fala, medita no livro da lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Veja bem o segredo, porque terás felicidade e sucesso em teus caminhos. Então vejam bem, o segredo da felicidade, o segredo do sucesso, o segredo da prosperidade está em conhecer a palavra, conhecer o Deus da palavra e obedecer e ter cuidado de fazer tudo quanto está escrito aqui. Então, para isso que Deus está dando essa ordenança para Josué. Da mesma forma que eles tinham que enfrentar aqueles povos poderosos, aqueles povos perigosos, numerosos que eles temiam, da mesma forma somos nós no nosso dia a dia. Nós também temos nossas lutas, as dificuldades, os problemas. Às vezes não é conosco, mas é com alguém que nós temos que ajudar. Então aqui, olha, o Senhor aconselhando Josué para meditar, para estudar o livro da lei dia e noite. Dia e noite, para quê? Para que tenhas felicidade, para que tenhas sucesso. Então, assim como nós temos falado, já esse ano todo falado, esses dias o pastor estava ministrando acerca do porquê que a gente conhece a palavra. A gente conhece porque a partir disso nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus, quem é o Deus que nós servimos, e assim nós vamos colocando a palavra em prática. Nós vamos colocando a palavra em prática, porque assim, não adianta a gente só vir aqui na igreja no domingo escutar a palavra, só vir na quinta-feira escutar a palavra. Então isso aqui é pessoal, cada um tem que ter a tua busca diária com Deus. Tem que ter a tua busca diária com Deus, porque a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao derredor tentando nos tragar. Por que ao derredor? Porque a Bíblia diz que aos anjos do Senhor, Deus dá ordem a nosso respeito para nos guardar. Então, nós estamos aqui, à nossa volta está os anjos do Senhor nos guardando. À nossa volta, os anjos do Senhor estão nos guardando. E ao derredor estão os demônios tentando nos tragar. Mas o que acontece? Aí, o pecado, se a gente comete um pecado, o que acontece? Os anjos vão, como diz o pastor, vai picando a mula.
Não fica, porque Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. Então, quando nós vamos pecando, os anjos vão saindo e, consequentemente, os demônios vão tendo acesso. Os demônios vão tendo acesso e a gente sempre fala que os demônios não brincam em serviço. Enquanto nós estamos brincando de ser crente, os demônios estão trazendo doença, enfermidade, trazendo luta. E por isso que nós precisamos ficar atentos. A Bíblia diz, né, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor. Então, por isso, nós sempre estamos, até fica um jargão, leia a palavra, estuda a palavra, leia a palavra, estuda a palavra. A gente fala isso, dá a impressão que a gente está sendo até chato. Mas é que no mundo espiritual não existe fórmula mágica. Eu vou lá na igreja, eu vou orar, eu vou lá, o pastor vai orar por mim, minha vida vai se resolver. Claro, vem, pastor ora, Deus cura, só que daí o dia a dia, né, pastor, permanecer a cura vai depender do posicionamento de cada um. Por isso que muitas vezes você vê, alguém vem na igreja, o pastor ora, a pessoa é curada. Aí no outro culto, está lá a pessoa com o mesmo problema novamente. Por quê? Porque a pessoa vai embora para casa e deu brecha. O dar brecha, o que é? Pecar. Nada mais, nada menos do que pecar. A gente não vigiou no nosso dia a dia. Porque quando nós falamos de Deus, a impressão o que é? Que Deus está lá longe, que Deus está muito longe, e no dia a dia a pessoa vive do jeito que quer. Mas não, a Bíblia diz que tudo Deus vê, que nada está oculto aos olhos do Senhor. Nada está oculto. Então, nós temos que vigiar, porque o diabo, ele não brinca em serviço. Às vezes, o crente vem na igreja, está aqui, está cantando, está adorando, está louvando, aí ele vai para casa, durante o dia dele, ele não tira um minuto para ler a Bíblia, ele não vai orar, ele não vai buscar a direção do Senhor, ele vive uma vida de qualquer jeito. E nós, depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós estamos caminhando no caminho do Senhor, nós não temos essa segunda chance. Nós estamos vendo ali com o povo no deserto, ou é ou não é. Deus fala, se fizer assim, vai acontecer assim. Se fizer de contrário à vontade de Deus, morre, né, como diz. Hoje não morre, mas o diabo vai e monta cavalo na pessoa. Então, nós temos que entender que vida com Deus, ninguém é perfeito. Mas nós temos que nos esforçar para buscar viver uma vida de santidade. Viu que errou, na hora já pede perdão. Senhor, eu pisei na bola, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, e vai orando, e vai clamando, e vai buscando a presença do Senhor novamente. Porque o que nós não podemos nos acostumar é com essa vida de mornidão. Vocês lembram, né, que lá em Apocalipse, Deus fala que os mornos, Deus vai vomitar. Então, aqui, vida com Deus não é brincadeira. E outra, um dia Jesus vai voltar, e quem leva uma vida de brincadeira vai ficar de fora. Vai ficar, e a Bíblia diz que serão dias tão terríveis como nunca houve antes na terra. Então, nós temos que buscar Deus no dia que se chama hoje, porque nós não sabemos do amanhã. Quem vai dizer que um de nós podemos estar vivo amanhã? Ninguém sabe. Então, nós temos que ter uma vida de compromisso com Jesus, de compromisso com a palavra, conhecer o Deus da palavra. Porque quanto mais eu conheço o Deus da palavra, mais eu sei quem eu sou em Jesus, mais eu sei quem Jesus é, mais eu vou ter intimidade com o meu Deus, mais eu não vou temer o mal, eu vou ter força para lutar contra o diabo todos os dias. Então, nós precisamos levar essa vida, esse posicionamento com Deus. Esse posicionamento. Porque olha o que Deus fala, né? Então terás felicidade e sucesso em teus caminhos. Às vezes a pessoa leva uma vida derrotada, uma vida de miséria, uma vida triste, uma vida doente. Por quê? Porque ela não se posicionou com Deus. Porque a palavra de Deus é fiel. Se a pessoa se posicionar com Deus, Deus vai mudar a história da vida dela, porque Deus, ele é fiel e ele vela para se cumprir a palavra dele. Então, mesmo que você é crente novo, se posicione com Deus. Às vezes você fala assim, mas eu leio a palavra e não entendo nada. Não tem problema, o importante é você ler.
À medida que você for lendo, você vai abrindo o teu coração, o Espírito Santo vai ministrar teu coração, você vai sendo transformado, aquela tristeza vai sendo transformada em alegria, você vai sendo curado, você vai sendo transformado. Como eu disse mesmo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia que Jesus podia curar, que Jesus curava, que Jesus libertava. Eu não sabia de nada disso. Eu sabia que eu precisava ser salva. Eu sabia que a única convicção que eu tinha é que se eu continuasse daquele jeito, eu ia para o inferno. Aí eu comecei a ir para a igreja, nós começamos a participar de estudo bíblico, e começamos a ler a Bíblia, começamos a estudar a palavra e ter mais vida de oração, e foi buscando. Quando um dia eu fui perceber, eu era muito medrosa. Pensa em alguém que era extremamente medrosa. Quando eu fui perceber um dia, aconteceu uma situação comigo, aí eu fui ver que aquele medo, eu não tive mais aquele medo. E foi acontecendo várias coisas. Uma das situações foi, eu acho que eu já até contei, mas de repente alguém não sabe. Uma das situações, um dia eu fui faleceu o marido de uma amiga minha. E eu peguei e falei assim, pode deixar que eu vou lá, eu vou lá ver se o corpo chegou. E isso era quase 2h da manhã. E eu cheguei lá, o corpo tinha acabado de chegar. E eu tinha vários homens lá, eu achei que aqueles homens fossem amigos dele. E o rapaz era tão novo que tinha morrido, e eu fiquei assim olhando para o caixão boba, que eu não acreditava que aquele rapaz tinha morrido. Aí o rapaz da funerária falou assim, olha, tem café lá, se vocês quiserem, vocês podem fazer. E eu estou lá olhando para a cara do defunto. Quando eu olho para trás, eu estava sozinha na sala. 2h da manhã, eu sozinha com o defunto. Tudo bem, a gente sabe que o defunto não vai fazer nada. Mas a mente da gente viaja, né? Viaja. Aí eu falei, Jesus, eu estou sozinha aqui. Mas graças a Deus, aquele medo foi assim, foi esquisito, mas eu não fiquei apavorada. Se fosse no outro tempo, eu teria deixado o defunto sozinha e ido embora para casa. Então aí eu vi, e assim foi acontecendo coisas que eu vi que Jesus foi me libertando. É aquilo que fala, né, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, e a verdade quem que é? A verdade é Jesus. Então, quanto mais nós conhecemos de Jesus, quanto mais nós vamos tendo intimidade com Jesus, nós vamos sendo libertos. Nós vamos sendo libertos da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de viver, da nossa velha maneira, da velha vida que nós fomos moldados. Eu costumo dizer assim que a nossa mente é igual um computador. Agora nós temos que deletar tudo que nós aprendemos até agora e formatar tudo novamente com a palavra de Deus. Então a nossa mente tem que ser formatada. E não existe mágica. Não existe mágica. É o esforço diário de cada um. É o nosso esforço diário de conhecer a palavra, buscar mais o Senhor, ter mais intimidade com Deus. Então, a gente vindo no culto, porque aqui no culto você vai estar uma oportunidade de estar louvando ao Senhor, de estar prestando culto com o teu corpo, com a tua adoração ao Senhor. Você vai estar se enchendo da presença do Senhor. Você vai estar se moldando, ouvindo uma pregação, no louvor. E através do louvor você vai estar se rendendo ao Senhor e enchendo mais. E nós temos que entender que nós não temos um plano B. Temos só o plano A e pronto, acabou. É aquilo que Deus determinou na tua palavra. Então, nós precisamos, cada um de nós, ter um posicionamento com o Senhor. Como nós já sempre falamos, Deus, esse ministério não surgiu por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para essa igreja. E Ele conta com cada um de nós. Cada um de nós somos ferramenta fundamental para esse plano de Deus funcionar. Cada um de nós. Então, você, na tua busca diária, você tem que se posicionar com Deus. Porque senão, o que acontece? Fica igual a história desse povo de Israel no deserto. Durante esses 40 anos, o que acontecia com o povo?
Se você não se posicionar com Deus, não se posicionar contra o pecado. O que acontecia com esse povo? Esse povo consertava com Deus, dali a pouco eles pecavam, dali a pouco vinha a consequência do pecado, dali a pouco se arrependia, voltava com Deus novamente, andava um pouquinho, pecava, vinha a consequência do pecado. E foi assim durante os 40 anos, até morrer esses 603 mil homens aqui. E ainda assim, e depois nós vamos ver mais para frente no livro de Reis, no livro de Josué, no livro de Juízes, nos profetas, que o povo, aquilo que Deus mais chamava a atenção do povo, para o povo não fazer, que era adorar outros deuses, foi o pecado que Israel mais entrou. Sempre Deus tinha que vir com juízo sobre ele, porque Deus ele é santo. Hoje de manhã mesmo, um pastor na ministração falando sobre a justiça de Deus. Então, a pessoa, tem uma mentira do diabo, na verdade. A pessoa fala assim, mas Deus é amor, Deus é pai. Qual pai que quer o mal para o teu filho? Então, o que o mundo crê? O que o mundo prega? Que Deus ele é bom. Que Deus ele é bom, que o homem não vai para o inferno. Imagina que o homem vai para o inferno. Porque se Deus é pai, qual pai que vai querer o mal para o seu filho? Então, na cabeça das pessoas, todo mundo que morre vira estrelinha, foi para o céu e está tudo certo. E, biblicamente falando, nós sabemos que não é assim. Quem anda uma vida retamente com o Senhor, se morrer, é claro que vai para o céu, no lugar onde Jesus foi preparar. Mas quem leva uma vida de qualquer jeito, infelizmente com Deus não tem chance. Então o diabo quer que a pessoa pense assim, para quê? Para levar uma vida de qualquer jeito. Não, eu posso ir na igreja hoje, mas amanhã eu posso mentir, eu posso tomar uma cervejinha, eu posso ouvir uma música do mundo, eu posso fazer aquilo que eu bem quero, que está tudo certo, não tem problema. Não, Deus me entende, imagina, não tem problema. Eu posso levar a vida do meu jeito. Mas nós não podemos esquecer que Satanás não brinca em serviço. Até um dia, numa pregação, eu ouvi um testemunho de um pastor, que é um americano. Ele disse que ele estava assistindo a um filme e, de repente, o bebezinho dele começou a chorar. O bebezinho, acho que de 1 ano e pouco, começou a chorar. Aquele choro desesperado e que não tinha o que fazia o bebezinho parar de chorar. E ele balançou esse bebê, deu uma madeira, fez tudo o que podia fazer para o bebê parar de chorar. E o bebê não parava de chorar. Aí ele orou para o bebezinho não parava de chorar. Aí ele falou, Deus, eu não entendo, o que está acontecendo? Eu já fiz de tudo, meu bebê não para de falar. Aí Deus falou para ele assim, também você deixou o demônio entrar na tua casa? E ele era um homem de Deus, né? Ele falou, mas como assim, Deus? Como que eu deixei demônio entrar na minha casa? Aí Deus falou, aquele filme que você estava assistindo. Aquele filme que você estava assistindo abriu portas para Satanás entrar na tua casa. Então, a Bíblia diz lá em Timóteo que o diabo ele vem sorrateiramente. Você já viu alguém tropeçar numa pedra de 5 metros de altura? Não, a gente tropeça num degrauzinho de meio centímetro. A gente tropeça em mínimas coisas. Então, o diabo, ele entra com mínimas coisas sorrateiramente para a gente achar que está tudo bem, que não tem problema. Imagina aqui que tem isso a ver. E assim ele só vai fazendo o ninho dele. Então, esse rapaz, ele assistiu esse filme, eu acho que era um filme de terror, parece que ele comentou. E através daquele filme de terror, ele deu brecha, não, ele escancarou portas e Satanás entrou na casa dele e tocou no menino dele. Mas, glória a Deus, que Deus revelou. Aí ele pediu perdão para Deus por ter assistido aquele filme. Senhor, perdão, porque eu deixei Satanás entrar na minha casa. Ele orou, pediu perdão. Aí depois ele orou, o menininho parou de chorar. Então, às vezes, no nosso dia a dia, nós não damos importância para pequena coisa. Às vezes você tinha o costume de ouvir música mundana e continua ouvindo música mundana normalmente. Então nós temos que mudar nossa mente, mudar os nossos conceitos. Lembram lá em Romanos 12:2? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a partir do momento que nós nos decidimos em seguir a Jesus, nós precisamos fazer aquilo que a palavra do Senhor manda.
Então, nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito, uma vida comum como o mundo leva. Um dia também eu tive a oportunidade de fazer uma mulher que a gente visitava, ela levava cesta, ela faleceu. Aí até chamei o Lu, nós fomos lá fazer, eu perguntei para a filha dela se tinha alguém que ia fazer alguma celebração na hora do funeral, a menina falou que não. Aí eu fui lá fazer o funeral e chamei o Lu para ir lá cantar. Aí eu preguei, ministrei baseado naquela passagem do Lázaro e do rico, né, que ele fala que depois que morreu não tem mais volta, não adianta. E falei tudo, tal, que a decisão da pessoa em vida, que cada um tem que decidir. Aí eu falei todas as consequências daqueles que andam longe do caminho do Senhor. Aí, a hora que o padre pegou a palavra, ele falou assim, mas nosso Deus é misericordioso. Quer dizer, viva do jeito que você quiser, no final Deus é misericordioso. Mas isso aí também é uma mentira de Satanás. Na verdade, não é só mal que vai para o inferno. Qualquer pessoa que não anda de acordo com a vontade do Senhor, qualquer pessoa que não entregou a vida dela para Jesus, qualquer pessoa que rejeitou o Evangelho, por mais boazinha que ela seja, ela vai para o inferno. Porque não é bondade que salva as pessoas, o que salva é a nossa fé em Jesus. De repente, a pessoa pode ser o pior criminoso do mundo, mas se no último minuto lá, ela falou, Deus, realmente, tem misericórdia de mim que eu pequei, eu vivi uma vida inteira só fazendo coisa errada. Se ela fizer uma oração assim do fundo do coração, Deus salva ela. E de repente a pessoa mais boazinha do mundo para nós, que passou a vida toda fazendo caridade, que ajudou os outros, que ajudou muita gente, e ela não se decidir por Jesus, ela vai para o inferno. Aos nossos olhos isso está errado, mas é a justiça de Deus. A justiça de Deus, nós fomos justificados em Jesus. Então, qualquer um de nós não vamos para o céu porque nós somos bonzinhos. Eu mesmo, antes de eu me converter, eu acho que 99% das pessoas pensam assim. Eu pensava assim, bom, eu vou para o céu, né? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso. A gente se acha bonzinho. Mas isso não é a nossa justiça própria. É aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque ali, até quando eu me lembro quando eu era meninota, né? Quando eu era pequena, eu me lembro quando eu era pequena, eu assisti um filme sempre passava naquela época filmes sobre a vida de Jesus. E um dia eu lembro que eu chorei muito. Eu estava assistindo aquele filme de madrugada e eu chorei, eu me acabei em lágrimas e eu chorei porque eu não tinha entendimento. Por que eu chorei? Eu pensava, meu Deus, coitadinho, ele tão bonzinho, ele não fez nada para os outros, e ele indo para a cruz. Na minha cabeça, igual nos filmes de mocinho, eu imaginava que ia chegar um herói lá e salvar Jesus da cruz, para eu não morrer. Só que eu não entendia que o nosso herói era ele. Porque aquela morte que Jesus estava morrendo ali, é para nos dar salvação. Jesus veio, se fez homem, e aquela morte de cruz que Jesus morreu, foi para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar, então eu não entendia isso. Então, esse pensamento aí, né? O inferno é só para os ruins. Não, o inferno é para todo aquele que não quis saber de compromisso com Deus. É para todo aquele que não quis saber de compromisso com Deus. Qualquer um que se vai pregar o evangelho e fala de Jesus, a pessoa, não, eu não preciso de Jesus, não, minha vida está boa do jeito que está. Então, Jesus veio para todos, né? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para que todo aquele que nele crê. Então, quem não crê, né? Também fala no finalzinho de Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a salvação está em Jesus. E aqui Deus está falando com Josué, para ele ser forte e corajoso. Mesma coisa, todos nós, cada um, de acordo com o teu problema, de acordo com a tua luta, é ser forte, corajoso e permanecer firme no caminho do Senhor. Não como o pastor sempre fala, não existe receita de bolo. A receita de bolo é obedecer a palavra do Senhor, a nossa única receita de bolo. Obedecer a palavra, andar no caminho do Senhor, se esforçar para levar uma vida que agrada a Deus.
Eu mesma falo que a minha vida diária é uma luta. Deus, sabe, a gente tem que reconhecer quem nós somos e estar ali no dia a dia se esforçando para ter uma vida que agrada o Senhor. E lembrar sempre que o diabo não brinca em serviço. Não dá bobeira e pegar firme no arado, firmar o garrão, não olhar para trás. Porque que ele falou para Josué, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga em frente que eu sou com você. Siga em frente que eu estou contigo, eu vou dar a vitória. E essa palavra também é para nós. É nós levantarmos a cabeça, nos posicionar e buscar e ficar firme com o Senhor. Essa é a palavra do Senhor para nós. Porque não existe meio termo. Não existe meio termo. Nós não temos um plano B, como eu disse. Então, nós precisamos, para ficar firme no caminho do Senhor e se esforçar para ler a palavra. Por exemplo, nas terças-feiras, agora nós estamos estudando o livro de Lucas. Como eu disse na terça-feira, eu nem vou perguntar, mas na terça-feira nós falamos, gente, façam a leitura do Evangelho segundo Lucas, porque você lendo o Evangelho, quando for ter o estudo, fica mais fácil você entender, os assuntos estarão mais fresquinhos na tua memória. Porque quando você entende alguma coisa, a hora que alguém explica, vai ficar melhor. É claro, infelizmente, eu não sou doutora em Bíblia, eu gostaria muito de ser. Mas, pela graça de Deus, aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos, nós estamos tentando passar. Para quê? Para que você possa crescer em Cristo. Porque o reino de Deus conta com você. O reino de Deus, o Senhor conta com cada um de nós para o propósito que Ele tem para esse ministério. E o pastor não vai fazer obra sozinha. A Bíblia diz que para cada um Deus deu um dom. Para cada um Deus deu um dom. Só que esse dom não vai aparecer num passe de mágica. É através da sua dedicação diária, da sua meditação, você vindo na igreja, você colocando o teu coração à disposição do Senhor, você querendo mais de Deus para a tua vida, através de oração, entrega, busca e buscar incessantemente, para que assim o Senhor, você vai revelando, você vai buscando em Deus, Deus vai revelando para você no dia a dia. Só que se a gente não tiver leitura de palavra, não tiver comunhão com Deus, não tiver busca, não tiver compromisso com o reino de Deus, infelizmente, não tem jeito, porque Deus fala, esforça-te que eu sou contigo. Esforça que eu sou contigo. E a Bíblia também diz, né? Errais por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Então, nós temos que conhecer o poder, mas também conhecer a palavra. Conhecer a palavra e também conhecer o poder. Porque quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos tornando íntimo do Senhor. Mais nós vamos descobrindo o propósito de Deus para a vida de cada um. E o Senhor, Ele quer usar todos de igual forma. Deus não faz exceção de pessoa, só que depende de cada um se dispor. Então, o que a gente tem que se libertar é da mornidão, do comodismo, do sossego, de querer tudo de mão beijada. Então, o esforço é pessoal, se esforçar. O tempo todo a palavra, esforça-te, busca o Senhor com toda a tua força, busca o Senhor com todo o teu entendimento. E isso é uma conquista diária, sem esmorecer. Não podemos fazer igual o povo de Israel. Eu falo assim que a Bíblia, ela é para a gente aprender com o tombo dos outros. Não é porque alguém caiu nas cascas de banana que eu vou cair também. Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra, para a gente não cair com o tombo. Nós não podemos viver igual o povo de Israel vivia. Domingo está na igreja, está ali abençoado. Na segunda-feira peca. Na terça-feira sofre a consequência. Na quinta-feira vem e se conserta com Deus. Aí no final, sabe, nós não podemos ter essa vida. É uma vida ali de posicionamento com Deus todos os dias. É todos os dias se posicionando com o Senhor. Nós temos que ter esse posicionamento. E nós vamos ver aqui os grandes homens de Deus, os posicionamentos que eles tiveram com o Senhor. Então, nós não podemos querer as coisas para amanhã. Abraão também, Deus deu a promessa para ele tinha 75 anos. Ele permaneceu ali firme, pisou na bola algumas vezes, e 25 anos depois, a promessa do Senhor foi acontecer na vida dele. Então, por isso que eu falo que nós não temos um plano B.
Independente se a promessa acontecer ou não, Deus ele é fiel. Ela só não vai acontecer se nós não fizermos de acordo com a vontade do Senhor. Então, se nós permanecermos firmes, buscando o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, conhecendo mais do Senhor, no tempo certo a promessa de Deus se cumpre. Mas se nós cruzarmos os braços, orar de vez em quando, vir na igreja de vez em quando, levar uma vida de qualquer jeito, o que fala em Apocalipse? Os mornos Deus vai vomitar. Vai vomitar. Então, como nós estamos vendo ali essas leis que nós estamos vendo aqui em Números, em Levítico, então o que acontece? Como eu estava meditando esses dias. Porque hoje nós vivemos uma sociedade que não dá nada não. E eu tenho uma birra dessa conversa. Não dá nada não. Eu falo que isso é coisa do capeta, porque dá sim. Porque se eu fizer um serviço de qualquer jeito, eu vou estar lesando o meu cliente. Se eu fizer um trabalho de qualquer jeito, então dá sim e dá muito. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente fazer, deve fazer com zelo. Então, o que acontece hoje em dia? A gente vive num país onde quem faz as coisas erradas leva vantagem. Então, a gente vive num país que a lei não é levada a séria. A pessoa pronta, aí alguém vai e tira ela da prisão. Então, talvez por isso que a pessoa acostumou a levar Deus de qualquer jeito também. Como nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento, fez errado, morre. Não tem segunda chance. Deus está falando, olha, não faça isso. Errou, Deus mata. Tem até aquela passagem lá, quando eles tinham se envolvido com os moabitas lá, que até foi ideia do Balaão fazer a mulherada levar os homens para a festa deles. A hora que eles estavam ali, que eles caíram em si do pecado que eles tinham cometido, a maioria da congregação estava lá diante da tenda pedindo perdão, chorando, se lamentando por causa do pecado deles. Aí aparece um cara no meio do povo lá, o Zelofoade, ele aparece lá como se ele dissesse, daí, o que está pegando aí, turma? Ele aparece com uma mulher estrangeira, coisa que Deus tinha falado que era para não fazer. O povo ali se arrependendo, clamando a misericórdia do Senhor, e ele aparece com a mulher estrangeira. Na hora, o filho do profeta, o filho do Eleazar, o Finéias, ele ficou tão revoltado, tão irado, com aquela atitude de rebeldia daquele cara, que ele pegou uma lança e ele matou os dois com uma lança só. E Deus se alegrou com a atitude dele. Deus se alegrou, porque naquele momento, ele se revoltou com o pecado. Ele se revoltou com a rebeldia dos outros, daquele homem. Então, e hoje em dia, será que conosco não é a mesma coisa? Nós não somos mais bonitinhos que os outros. Então, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa, Deus também se revolta com o nosso pecado. Então, nós precisamos levar mais a sério a condição do pecado. A gente vê que as pessoas brincam muito com o pecado hoje em dia. Até o pastor comentando, de um outro pastor, que estava comentando com ele a respeito de as pessoas não lerem a Bíblia, as pessoas não orarem. Por quê? Porque perdeu o temor do Senhor. Perdeu o temor. Olha o que Deus fala para Josué. Medita no livro da lei dia e noite. É dia e noite. Então, e hoje em dia as pessoas não se importam com a palavra. E eu falo que hoje em dia está bem mais fácil para Satanás. Porque a pessoa fica 3, 4 horas ali vendo vídeo de TikTok, não sei o quê, e não tem 10 minutinhos para a palavra. Então, hoje em dia, está um prato cheio para o inimigo. Ele nem precisa se esforçar. Antigamente, ele tinha que fazer de lobisomem, de mula sem cabeça, e quem é mais antigo conhece as histórias. Hoje não, hoje para ele está muito fácil. A pessoa fica 3, 4 horas ali em TikTok, em WhatsApp, não sei o quê, e não tem tempo para Deus depois. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. E assim o diabo vai só fazendo a caminha dele na vida da pessoa. E a pessoa está ali uma presa fácil para Satanás, está comendo nas patas imundas de Satanás e não acorda para a vida. Então nós temos que despertar no tempo que se chama hoje.
Buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, procurar ter mais intimidade com Deus. E isso é para todos nós. Porque Deus, como eu disse, Ele tem um plano, Ele tem um projeto para essa igreja. E se nós não nos posicionarmos, infelizmente, vamos ficar só na promessa. Infelizmente, vamos ficar só na promessa, porque a promessa está condicionada. Cada um de nós procurar fazer a vontade do Senhor, nos esforçar para que o plano, né, a promessa de Deus, o propósito dele venha se cumprir para esse ministério. Então, até o pastor Cláudio um dia falou assim, olha, quando você for fazer alguma coisa errada, quando a gente quer fazer alguma coisa errada, o que a gente faz? A gente olha para cá, a gente olha para lá, vê se não tem ninguém vendo. Ele não faz assim não, você olha para cima. Olha para cima. Como diz a pastora Rose, o zoião de Deus vê tudo. Vê tudo. Então, nós temos que entender, o tempo todo nós estamos sendo filmados. A Bíblia diz que todas as nossas ações, elas são anotadas num livro. Tudo que a gente faz. Então, a mesma hora que a gente está orando, que nós estamos lá orando, falando com Deus, Deus está ouvindo. E a hora que a gente está brigando, está pensando mal de uma pessoa, Deus também está ouvindo. Então, nós precisamos vigiar o tempo todo. Perfeito nós não somos, mas nós temos que nos esforçar. A Bíblia diz lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas no versículo seguinte diz o seguinte, mas se nós confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que estar atento, vigilante. Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos alimentando o nosso espírito. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou alimentando o meu espírito. Se eu estou ouvindo um louvor, estou cantando, estou glorificando ao meu Deus, eu estou alimentando o meu espírito. E, ao contrário, também é verdade. Se está ouvindo uma música mundana, está sendo alimentado por espíritos satânicos. Então, nós é que temos que decidir o que nós vamos querer. A decisão é nossa. Então, por isso, quando a gente fala, leia a palavra, procura se consagrar mais. O pastor fala, venha no culto, faz isso, faz aquilo. Para quê? É para o nosso próprio bem. Como nós estamos vendo aqui, os conselhos, as leis que o Senhor está passando para o povo de Israel, para quê? É para o bem de Israel. É para Israel não morrer, para eles não se perderem no caminho. Mesma coisa somos nós. A palavra do Senhor, ela nos dá uma direção, ela é a nossa bússola. Ela é a nossa bússola. Eu sempre costumo dizer, né, que Deus, Ele é o Criador. Então, quando a gente compra um aparelho eletrônico, alguma coisa, o que a gente vai fazer? Vai ler o manual de instrução para saber como configurar aquele aparelho. Mesma coisa a Bíblia, né? Deus, Ele é o nosso Criador, e aqui é o nosso manual de instrução, e nós precisamos nos configurar de acordo com o manual. Porque senão nós não temos chance. Como diz uma frase que eu escutei, que eu vi uma vez, você pode viver uma vida sem Jesus, você só não vai poder entrar no céu sem Ele. Mesma coisa, você pode levar uma vida de qualquer jeito. Infelizmente, você não vai poder entrar no céu de qualquer jeito. Então, por que é essa vida diária nossa com Deus? Então, como eu disse, a vida toda nós somos formatados com o mundo. Formatado com costumes, com tradição, com música, com filme, com tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é satânico, vamos assim dizer. Porque se não é de Deus, automaticamente é do diabo, não tem meio termo. Então, agora, nós temos que nos formatar de acordo com a palavra do Senhor. Buscar, vir na igreja, se consagrar ao Senhor e querer mais e mais de Deus. Para quê? Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Assim como esses 603 mil homens morreram pelo deserto, a gente pode ficar fora da glória celestial que Deus tem. E depende de cada um de nós. E não vai ter o purgatório para salvar ninguém, não. Não vai ter purgatório para ter uma segunda chance, não. Depois que a porta se fechar, depois que o noivo chamar,
quem tem azeite vai, quem não tem fica. Então, quem tem azeite vai, quem não tem fica. Eu costumo sempre, uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro quem foi que falou, se um dia você, no caso hoje, né, ligar a internet e tudo, na época só tinha televisão, a pessoa falou assim, se um dia você ligar a televisão e você ouvir a notícia que muita gente desapareceu e você está no meio, aliás, que muita gente desapareceu e que você ficou, chora bastante, porque você ficou para trás. Então, é que hoje a gente está falando, dá a impressão que está tudo muito longe, que vai demorar para acontecer, mas nós não sabemos, a qualquer hora o arrebatamento pode acontecer. Como a gente sempre diz, ou o arrebatamento pode acontecer, ou Jesus pode, ou a gente pode morrer, porque a hora que a gente morrer, para nós Jesus já voltou, aí não tem mais uma segunda chance. Então, por isso que nós temos que buscar o Senhor no dia que se chamar hoje, nos esforçar no dia que se chamar hoje, porque de repente amanhã pode ser tarde demais. Até tinha uma música, tem um louvor bem antigo, né? Meu irmão, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, vida ou morte, o que é? Salvação ou... Quando a gente fala em vida, é vida com Cristo ou morte, morte eterna, morte espiritual. Então, meus amados, como nós estamos falando, se esforcem para buscar a presença do Senhor, se esforcem para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala isso, é porque nós sabemos, né, o bem que vai ser para cada um de nós. Você vai estar liberto, você vai estar curado, você vai estar feliz, independente da circunstância. Não quer dizer que depois que nós aceitamos Jesus, nós vamos nos tornar super-homem, nada mais nos abalará. Isso não, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida liberta, uma vida de bênção, uma vida feliz, não tem outra maneira senão você buscar o Senhor de todo o teu coração. Como Deus falou para Josué aqui, olha, porque então terás felicidade e sucesso em teu caminho. E no versículo anterior ele fala assim, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Então, o segredo do sucesso, o segredo da felicidade, o segredo da cura, o segredo do bem-estar, o segredo de uma vida feliz é andar no caminho do Senhor, é se esforçar para fazer em tudo a vontade de Deus. Amém? E você que está aqui, que de repente seja a primeira vez que você veio na igreja, que às vezes você nunca ouviu falar que Jesus é o único caminho, que Jesus é o único meio que Deus deixou para que o homem fosse salvo. Eu convido você a estar entregando a tua vida para Jesus nessa noite. Você está abrindo o coração para Jesus entrar e fazer morada. Porque Jesus, Ele quer te libertar. Jesus, Ele quer te dar uma vida nova. Jesus, Ele quer que você seja feliz, que você tenha paz no teu caminho. Mas para isso você tem que abrir o coração e querer. Você depende de você. Deus deu esse livre-arbítrio para o homem. É o homem quem escolhe andar ou não no caminho do Senhor. Andar ou não no caminho do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma oração. Se você sentir... Eu te aconselho, faça essa oração. Faça essa oração. Você que nunca entregou a tua vida para Jesus. Porque Jesus, Ele quer entrar e quer fazer morada. E Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te restaurar e principalmente te tirar das garras de Satanás. Porque todo homem, independente de quem quer que seja, longe do caminho do Senhor, ele está nas garras de Satanás. Porque no mundo espiritual não existe meio termo. Ou a pessoa é de Jesus ou ela é do diabo, mesmo que ela não queira. Mas o diabo é o dono dela, porque ela deu legalidade para ele agir na vida dela. Porque automaticamente, quando o homem rejeita Jesus, automaticamente ele deu legalidade para Satanás entrar na vida dele.
Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, você que nunca fez, repita essa oração conosco. Eu vou estar convidando a igreja toda a fazer essa oração. Em nome de Jesus. Repitam comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão por todas as vezes que eu desprezei a tua palavra. Ao invés de ler a Bíblia, eu fui fazer outra coisa. Senhor, me perdoe. E nessa noite, Jesus, eu abro o meu coração. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Porque a Bíblia me ensina que o meu pecado me separa de ti. E Jesus, eu não quero estar separado de ti. Eu quero estar unido contigo. Assim como o Senhor é com o Pai. Eu quero estar unido contigo. Por isso, Jesus, entra no meu coração e faz morada. E Espírito Santo, me ajude a ter uma vida que agrada o coração do meu Pai. Porque eu não quero mais viver de acordo com a minha vontade. Mas eu quero fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E para isso, eu preciso de ti, Espírito Santo. Porque é o Senhor que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, entra no meu coração e faz morada. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te glorifico por esse momento. Nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, para dizer que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amados, vamos nos ajoelhar para prostrado adorar o Senhor? Se ajoelhe aí, reconhecendo que Jesus é o teu único Senhor e mostrar para Satanás que nós adoramos o nosso Deus. Satanás, nós estamos aqui prostrado porque Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos aqui prostrados para adorar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus. Só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração e de toda a nossa gratidão. Pai, nos colocamos aqui como igreja, Senhor. Nos colocamos aqui como igreja prostrados diante de Ti, para declarar que nós não somos nada sem Ti. Para declarar que somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Totalmente dependente de Ti. Faz em nós a Tua vontade, Senhor. Faz em nós o Teu querer. Estamos aqui reunidos como igreja, Pai, para buscar o Teu santo nome, para nos prostrar diante de Ti, para bendizer o Teu santo nome e dizer que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, porque Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de maravilha, e nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Nos rendemos diante de Ti. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor é Teu, Pai. Todo louvor é Teu. Senhor, aqui está a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós tenhamos uma semana muito abençoada por causa da Tua presença na nossa vida. Sê com cada um, Pai. Sê com cada um. Livre e guarda cada um de todo mal. Em nome de Jesus. Eu abençoo o Teu povo aqui reunido, Pai. Para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.